Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma vez é o professor Leandro e nós vamos dar continuidade aos conteúdos da educação física. Esse conteúdo em específico, nós já estamos na segunda aula e ele fala sobre resistência aeróbica como condicionamento de performances físicas. Na primeira aula nós mostramos para vocês, primeiramente, o que quer dizer resistência. Logo em seguida mostramos o que quer dizer aeróbico. Depois explicamos o que é a resistência aeróbica, explicando para vocês que é você ter a capacidade de resistir ao movimento por um longo período de tempo. Hoje nessa aula nós vamos mostrar para vocês quais são os tipos de ginástica aeróbica, que trabalha a parte aeróbica do corpo, alguma das, não vamos falar de todas, e que podem ajudar na prática de atividade física. Ok? Presta atenção aqui comigo agora. Tipos de ginástica que melhoram a resistência aeróbica. Lembrando, o professor Leandro não vai botar para vocês aqui todas as ginásticas que melhoram a resistência aeróbica. Até porque devem existir ginásticas que o professor Leandro nem conhece. Porque o mundo é muito grande, então em cada lugar do país, ou então do mundo afora mesmo, de outros países, podem existir ginásticas que a gente nem conhece, mas que trabalham sim a resistência aeróbica. Mas vamos falar algumas das mais conhecidas aqui pra gente. Ok? Nós colocamos aqui embaixo, presta atenção, hidroginástica, ginástica localizada, ginástica funcional e ginástica aeróbica. Nós vamos explicar cada uma dessas para vocês e no final nós vamos fazer um comparativo, mostrando para você como esse tipo de atividade vai melhorar a resistência aeróbica e como essa resistência aeróbica vai influenciar na prática de atividade física. Ok? Presta atenção comigo. Vamos ver o primeiro. Hidroginástica. Quando nós colocamos o nome hidro na frente, quer dizer que nós já estamos nos referindo à água. Porque hidro é um prefixo que significa, que faz uma relação à água. Então, hidroginástica é uma ginástica feita na água, ou então na presença do meio líquido. Olha o que nós colocamos aqui para vocês. É uma atividade aeróbica, presta atenção, entre parênteses, proporciona condicionamento cardiorrespiratório. Que condicionamento é esse, Leandro? Cardiorrespiratório. Meus amigos, é o condicionamento que melhora o funcionamento do coração e dos pulmões. Cardio, que é uma palavra que remete a coração, e respiratório, que remete ao sistema respiratório, onde nós temos os pulmões, os alvéolos, mas isso é uma coisa um pouco mais aprofundada que vocês não precisam saber agora, nesse momento, ok? Então, apenas digo para vocês, é uma ginástica que proporciona condicionamento cardiorrespiratório, melhora o funcionamento do coração e dos pulmões, do sistema respiratório, ok? Ao mesmo tempo que trabalha intensamente todos os grupos musculares. Moçada, uma ginástica que você faz dentro da água, você vai ter a resistência da água. Como assim resistência da água, Leandro? Preste atenção. Você já percebeu que é muito fácil você fazer esse movimento aqui, ó, do jeito que o professor Leandro está fazendo, fora da água, num espaço livre, sem a influência apenas do vento, né? Fica muito fácil você fazer esse movimento. Agora, se eu colocar você dentro de uma piscina, pedir para você ficar submerso até o pescoço e pedir para você fazer o mesmo movimento, você vai perceber que para você fazer esse movimento, você vai fazer muito mais força. Vai ter muito mais resistência. Por quê? Porque a água vai te dar essa resistência que você está fazendo. Então, dentro da água, você trabalha, dependendo do movimento, vários grupos musculares. Esse movimento que eu estou fazendo aqui para vocês, ó, você está trabalhando o ombro, a musculatura do peitoral, mas existem vários movimentos dentro da água. Inclusive, nós mostramos para você nesse GIF aqui, ó, que aparece do lado, inúmeros exercícios, né, que você pode fazer dentro d'água. Não só esse que eu acabei de fazer. Fazendo com que o corpo se movimente e trabalhe muito mais grupos musculares. Beleza? Vamos lá. São movimentos ritmados. Acabei de colocar os ritmados para vocês, ó, em negrito. Vou já explicar. Que são feitos dentro de um meio líquido
utilizando equipamentos para dificultar ou facilitar exercícios. Moçada, quando nós falamos que são movimentos ritmados, é que na maioria das vezes o movimento é com música tocando. Então é ao ritmo de uma música. Então o movimento é ritmado. Agora ele colocou aqui que existe na aula de hidroginástica equipamentos para facilitar ou dificultar exercícios. Como assim, Leandro? Dependendo do equipamento, ele vai facilitar ou dificultar a sua vida na hidroginástica. Como assim? Existem exercícios que você faz flutuando na água, balançando as pernas. Para você fazer isso, você pode fazer flutuando apenas com o seu corpo. Mas se você tiver dificuldade, você usa um aparelho chamado macarrão, que você vai colocar atrás da costa para você flutuar melhor e poder balançar sua perna. Ou seja, esse equipamento está facilitando para você. Agora, se você faz esse movimento debaixo d'água, como eu falei para vocês, ó, e você pega nas duas mãos 2 halteres desses de plástico, ó, que a moça está segurando, esse halteres vai dar muito mais resistência para você fechar. Então você vai perceber que o equipamento, nesse caso, ele vai dificultar o seu movimento. Mas claro, quando eu digo dificultar e facilitar, é dentro dos exercícios e cada um visando algum tipo de objetivo. Ok? Não é que ele é ruim ou que ele é bom. É apenas que o aparelho, em determinado movimento, ele vai fazer com que você tenha mais facilidade no movimento ou menos facilidade no movimento. Deu para entender isso? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre ginástica localizada. Aqui também a gente já começa a ter uma ideia pelo nome. Ginástica localizada, localizado em algum lugar. Vamos ler, vamos tentar entender e explicar para vocês. A ginástica localizada nada mais é do que uma série de exercícios de ginástica com um número elevado de repetições, prestou atenção, fez a comparação à resistência aeróbica, um número elevado de repetições, para grupos musculares distintos, com o fim de moldar o corpo. Então, moçada, a ginástica localizada nada mais é do que uma ginástica que você faz ao ar livre, né, sem ser na presença da água, como nós falamos ainda há pouco na hidroginástica, e você executa movimentos que trabalham vários grupos musculares, e esses movimentos, eles são em elevados níveis de repetições, várias repetições. Por exemplo, se eu coloco uma música aqui agora e peço para você fazer determinado movimento, ou ao ritmo da música, ou sem ser ao ritmo da música, e o movimento por várias repetições, nós podemos caracterizar essa ginástica como uma ginástica localizada. Por quê? Porque ela vai localizar em determinada parte do corpo. Se você faz um movimento, eu peço para você fazer um movimento, de você agachar e saltar várias vezes consecutivas, você está fazendo uma ginástica localizada para as pernas, né, que é a perna que você está usando para saltar, e você vai fazer ele em uma elevada quantidade de vezes. Então a ginástica localizada nada mais é do que uma ginástica que você faz em grande quantidade de movimentos e localizada para determinada parte do corpo. Assim como eu coloquei para o salto aqui, como sendo uma ginástica localizada para as pernas, você pode fazer uma ginástica localizada para os braços, uma ginástica localizada para o abdômen, uma ginástica localizada para várias partes do corpo. Beleza? Deu para entender? Aqui eu coloquei uma foto de uma moça executando um movimento, e eu coloquei um GIF exatamente para ela ficar fazendo várias e várias vezes, para vocês entenderem. E você percebe que ela está fazendo um movimento onde ela troca de perna, de um lado para o outro, e movimenta os braços. Esse tipo de movimento está trabalhando o abdômen dela, por ela estar dando esse deslocamento de um lado para o outro e mudando o centro de equilíbrio, né? Troca uma perna, outra perna, uma perna, outra perna. Trabalhando perna, por ser um movimento que ela muda de uma perna para outra, e trabalhando também os braços, que movimenta de um lado para o outro. Esse movimento repetitivo, várias vezes, vai localizar o movimento, no caso dela, nas pernas, no abdômen e nos braços. Por isso, nós chamamos de ginástica localizada. Deu para entender? Vamos lá. Ginástica funcional. Preste atenção nessa ginástica. Atenção.
Quando nós falamos ginástica funcional, nós colocamos o nome funcional que remete à funcionalidade. Então é uma ginástica que normalmente ela trabalha uma parte funcional, que para você seja funcional, ou para um esporte que você pratique, ou durante o seu dia a dia, ou então um movimento que você normalmente utiliza no seu dia a dia, ou no esporte que você mais pratica. Vamos ler e vamos tentar explicar para vocês. O treinamento funcional é um método de atividade física realizada sem aparelhos da academia. Aqueles aparelhos de academia que você vê que a pessoa tem um banco, onde ele pega uma barra, faz aqui um supino, aí tem um puxador que ele puxa para a costa e bota os pesos. Não. O treinamento funcional ele não tem esses aparelhos de academia, ok? Que tem como objetivo melhorar a condição física imitando os movimentos normais do dia a dia. Moçada, quando eu digo movimentos normais do dia a dia, você vai me dizer, Leandro, mas normalmente no dia a dia eu não faço esse salto que esse rapaz está fazendo aqui. Não, isso eu não faço no meu dia a dia. Não. É porque o treinamento funcional, ele quer dizer, o funcional, ele quer dizer funcionalidade. Então ele tem que ser funcional para alguma coisa que você queira. Por exemplo, se eu sou um atleta de voleibol, eu já joguei voleibol, eu preciso melhorar a minha impulsão. Para isso eu preciso fazer movimentos específicos do salto, para poder trabalhar a musculatura da minha perna que vai fazer com que eu salte mais alto. Esse movimento é um movimento que vai me ajudar a melhorar o meu salto. Então, ele é um movimento funcional para o voleibol, que é o que eu quero. Vamos supor que você é um atleta de futsal. Tá aí, futsal. E no jogo de futsal, você normalmente tem dificuldade quando alguém dá um carrinho, você dá um salto para pular o carrinho, que eu já vi isso em alguns jogos de futsal. Esse tipo de treinamento pode facilitar com que você melhore esse desempenho de salto quando alguém vem com um carrinho para você não se lesionar. Uma hipótese, claro. Então, nesse caso, para você, seria um treinamento funcional, que busca uma funcionalidade. Agora, claro, existem outros movimentos do treinamento funcional que vão ajudar você também no seu dia a dia. Para melhorar o quê? Melhorar o seu equilíbrio, melhorar o seu deslocamento, tipo você andar de um lado para o outro, você melhorar a sua resistência cardiorrespiratória, como eu expliquei ainda há pouco, que é o condicionamento que faz com que melhore o funcionamento do seu coração e do seu pulmão. Então você tem que remeter treinamento funcional ao treinamento que tem uma funcionalidade. Você vai fazer alguma coisa esperando que melhore uma outra coisa que você quer. No caso do salto do voleibol, um movimento como esse de salto. Deu para entender? Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o professor Leandro, que a gente tenta explicar para vocês da melhor maneira possível as aulas, ou então tirar qualquer dúvida. Pode colocar perguntas aqui na descrição do vídeo. Nós estamos aqui para ajudar, ok? Vamos lá. Existe também a ginástica aeróbica. Leandro, o que é ginástica aeróbica? Percebe que o nome já vem aeróbico, então não tem nem para onde correr. A ginástica aeróbica vai melhorar a resistência aeróbica, ok? Isso aí não tem nem para onde você correr. Olha o que eu coloquei aqui. A ginástica aeróbica esportiva, que é a GAE, é uma sigla, ginástica aeróbica esportiva. É uma modalidade onde se executam padrões de movimentos aeróbicos complexos, de forma continuada e com alta intensidade, originários da dança aeróbica tradicional, utilizando a estrutura e o estilo da música, interpretando-a. Moçada, a ginástica aeróbica ela é muito antiga, tanto que eu peguei para vocês um vídeo antigo, ó, bem antigo, pelas roupas e pelo penteado dos modelos aqui, dá pra gente perceber. Então você faz movimentos aeróbicos de alta intensidade ao ritmo de uma música. Então você percebe que eles fazem movimentos coreografados, os dois fazem movimentos iguais, e os movimentos são de alta intensidade. Você levanta a perna lá em cima, faz ao ritmo da música uma velocidade acelerada. Então esse tipo de treinamento nós chamamos de ginástica aeróbica, ou GAE, que é a sigla para ginástica aeróbica esportiva. Beleza? Agora a melhor parte. Nós falamos o que é a ginástica aeróbica, nós explicamos para vocês,
Explicamos quais são os tipos de ginástica que melhoram o condicionamento aeróbico. Explicamos a hidroginástica, explicamos a ginástica localizada, explicamos a ginástica aeróbica e explicamos a ginástica funcional. Agora você vai entender a relação entre melhora da resistência aeróbica e o esporte. Porque se você está melhorando a resistência aeróbica, você está melhorando visando o esporte, nesse caso em específico. Vai melhorar para o seu dia a dia? Claro que vai. Só que nós fizemos uma relação na melhora da resistência aeróbica e esportes. Presta atenção. Alguns esportes precisam que os atletas tenham uma boa resistência aeróbica. Quando ele fala alguns esportes, ele quer dizer que não são todos. Existem esportes que não precisam tanto dessa resistência aeróbica. Por quê? Porque você não vai fazer um movimento repetidas vezes por um longo período de tempo. Quer ver? Aula que nós já tivemos aqui no canal. Levantamento de peso. Levantamento olímpico de peso. O atleta ele não precisa executar o movimento várias vezes. Ele vai botar muito peso, o que ele consegue levantar. Levantou uma vez, soltou, acabou. Ele só vai levantar de novo se ele precisar aumentar o peso dele. Senão ele não levanta mais. Ele fez o movimento várias vezes? Não. Agora, um atleta que corre uma maratona, que ele fica fazendo um movimento de corrida, por até 50 minutos ou 1 hora, dependendo da velocidade com que ele corra. 50 minutos executando o mesmo movimento. Ali sim ele precisa de resistência aeróbica. Então perceba, não são todos os esportes que precisam de resistência aeróbica, ok? Apenas os esportes que fazem movimentos repetitivos por longo período de tempo. Vamos lá. Alguns esportes precisam que os atletas tenham uma boa resistência aeróbica, pois possuem movimentos que são repetidos várias vezes, como eu expliquei para vocês, dentro de uma partida. Fato que exige maior consumo de oxigênio, e eu botei para vocês aqui mais na frente, vocês vão ver se vocês ainda são do ensino fundamental maior. Vocês vão ver que o símbolo do oxigênio é O2, você que já é do ensino médio com certeza você já sabe, você já tem aula de química, para que a atividade perdure por bastante tempo. Deu para entender? Então você precisa de oxigênio para você continuar fazendo aquele movimento por um longo período de tempo. Tanto que você percebe que o atleta de corrida, ele corre, mas ele não corre segurando a respiração, não. Ele corre respirando. Porque esse oxigênio que ele inala pelo nariz, ou então quando ele está muito cansado, ele começa a abrir a boca para captar mais oxigênio, ele serve como combustível para ele conseguir executar aquele movimento por um longo período de tempo. Ok? Relação entre melhora da resistência aeróbica e esportes. Presta atenção. O atleta que tiver sua resistência aeróbica baixa em esportes que exijam um bom condicionamento aeróbico, ficará cansado antes do final do jogo. Eu vou terminar de ler e vou explicar para vocês. E poderá prejudicar sua equipe caso não tenha fôlego para jogar bem até o término do jogo. Moçada, olha o que eu quis explicar para vocês aqui. Você pode ser Vamos usar o futebol como referência, até porque vocês adoram futebol. Meus alunos adoram. Acho que todo aluno de educação física adora futebol. Se você joga muita bola, você é craque de bola, mas você não tem condicionamento físico, você vai ser um bom jogador de futebol até você se cansar. Depois que você estiver cansado, o seu corpo não vai mais responder aos movimentos que você quer fazer. O seu cérebro até entende o que você quer fazer, mas o corpo não consegue executar porque você está cansado. Se você tiver um bom condicionamento, aí já é outra coisa. Com bom condicionamento, você executa o movimento que você é habilidoso, você executa o movimento por um longo período de tempo. Então perceba a importância da resistência aeróbica para esportes onde você executa movimento várias vezes. Se você se cansar rápido, você não vai conseguir executar o movimento por muito tempo e nem de maneira satisfatória. Agora, se você não se cansar rápido, você vai continuar executando aquele movimento até o fim da partida, sempre da melhor maneira possível. Ok? Deu para entender isso? Meus amigos, aqui nós terminamos a segunda aula, que fala sobre resistência aeróbica como condicionamento de performances físicas.
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ou então aqui na descrição do vídeo. Você pode deixar alguma mensagem, algum elogio, alguma crítica, alguma pergunta, que nós vamos tentar responder para vocês da melhor maneira possível, ok? Lembrando, fiquem em casa. Se você pode, fique em casa. Se você não pode, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar, ok? Moçada, um grande abraço a todos e até a próxima.